Dando continuidade, então, a essas primeiras aulas de introdução à bioquímica, eu queria fazer uma pergunta aqui para os meus alunos que estão acompanhando. O que define a obtenção de energia por todos os seres vivos? Como que um ser vivo consegue obter energia? Qual que é o processo básico que está por detrás da obtenção de energia em todos os metabolismos que vocês conhecem que ocorrem nos seres vivos? Quebra de moléculas complexas, Não. energéticas. Quem faz fotossíntese não faz quebra de moléculas complexas para obter energia para construir um carboidrato. Catabolismo? E anabolismo? Não, são rotas metabólicas gerais. Não é o princípio básico de obtenção de energia de um ser vivo, não. Transformações químicas? Está chegando melhor. O que um ser vivo tem que fazer através de um processo que é uma transformação química para conseguir energia? Reações de oxirredução? Melhorou. Tem a ver com oxidorredução, sim, mas é uma coisa que está ligada a reações de oxirredução, que é a forma pelo qual um ser vivo consegue obter energia. Lá na fotossíntese, isso acontece quando o ser vivo está transformando energia captada da luz em energia química, armazenada na molécula de ATP. Lá na respiração celular, também acontece, principalmente quando a gente está tendo a cadeia respiratória produzindo uma grande quantidade de ATP. O que, de fato, leva à obtenção dessa energia química que os seres vivos guardam lá na ligação fosfato-fosfato da molécula de ATP? Teria a ver com a interação entre os elétrons? Quase isso, Natan. É o fluxo de elétrons, tá? Então, o fluxo de elétrons é a forma pela qual os seres vivos, de maneira geral, e aí quando eu estou falando de maneira geral, gente, é o plano basicão da vida. Esse fluxo de elétrons é a forma pela qual a energia ela é obtida, ela é transformada dentro dos seres vivos. Então, tudo que a gente vai estudar de metabolismo energético, no plano fundamental, tem fluxo de elétrons de uma molécula para outra, entre aceptor, entre cofator, entre cadeia, que é o que acontece na fotossíntese e na cadeia respiratória, enfim. A gente vai ver que o plano básico da vida para transformações ou obtenção de energia, ele está sempre ligado a fluxo de elétrons. E aqui a gente vai começar a ver algumas formas da gente classificar os seres vivos. Primeira, através do ambiente. Bom, quando a gente pensa em classificar os seres vivos de acordo com o ambiente em que eles vivem, a gente vai ter dois grandes grupos, os aeróbicos e os anaeróbicos. Como vocês muito bem sabem, os aeróbicos são aqueles que vivem em ambiente com oxigênio. E, geralmente, a obtenção de energia desses seres vivos se dá por metabolismos que realizam a transferência de elétrons originados de moléculas combustíveis em direção ao oxigênio. Então, nos aeróbicos, geralmente, o oxigênio, lá nos metabolismos energéticos, ele vai atuar como molécula aceptor ou aceptora final de elétrons. Desses elétrons que são transferidos e, através desse fluxo, permitem a obtenção de energia para esses organismos aeróbicos. Por outro lado, nós temos organismos que são anaeróbicos, que conseguem sobreviver em ambiente sem oxigênio, né? E no caso desses seres vivos anaeróbicos, a obtenção de energia se dá sempre através da transferência de elétrons para, geralmente, outras moléculas, como, por exemplo, o nitrato, que quando recebe elétrons fica num estado mais reduzido e se transforma, por exemplo, em gás nitrogênio, para um sulfato, que quando fica mais reduzido se transforma, por exemplo, no H2S, ou através da transferência de elétrons para o gás carbônico, que em estado mais reduzido, isso quer dizer, após receber elétrons, pode se transformar, por exemplo, em metano.
Nesse caso dos anaeróbicos, a gente pode ter anaeróbicos que são obrigatórios, e para esses organismos o oxigênio é tóxico, ou anaeróbicos que são facultativos, que apesar de não utilizarem o oxigênio, eles podem tolerar o oxigênio e, portanto, não ter efeito tóxico desse gás. E aí, só para fixar aqui rapidamente, a gente tem 3 tubinhos de ensaio, onde os pontinhos representam bactérias, e aí eu queria saber para vocês. Tubo 1, lembrando que aqui tem contato com ar atmosférico rico em oxigênio. No fundo do tubo, praticamente, a gente não tem oxigênio. Tubo 1, a gente tem um organismo aeróbico, anaeróbico obrigatório ou anaeróbico facultativo? Aeróbico. Aeróbico, perfeito. No tubo 2? Anaeróbico obrigatório. Perfeito, porque ele não cresce aqui na presença de oxigênio. Então, para ele, o oxigênio é tóxico. E, portanto, no tubo 3, a gente tem um Facultativo. um anaeróbico facultativo, tá? Bom, Rafael, pode perguntar, Natan. por que que no tubo 3 tem uma maior concentração de micro-organismos no topo do que no restante do tubo? Seria porque o oxigênio ele oferece energia de forma mais eficiente para esses Muitos micro-organismos? anaeróbicos, boa pergunta, muitos anaeróbicos facultativos, ao longo da evolução, eles acabaram desenvolvendo metabolismos duplos. Então, por exemplo, a gente tem algumas bactérias que, quando tem oxigênio presente, elas vão fazer uma respiração celular aeróbica, utilizando esse oxigênio, obtendo uma grande quantidade de ATP, que permite um nível de multiplicação muito alto. Em ambientes sem oxigênio, elas vão fazer um change no metabolismo, ou seja, elas não vão conseguir fazer a respiração celular aeróbica, elas podem fazer, por exemplo, fermentação. Como a gente vai ver ao longo das aulas de bioquímica, a fermentação é um metabolismo que permite a obtenção de energia, só que o rendimento energético é muito mais baixo. E, por esse motivo, a velocidade de crescimento dessas bactérias vai diminuir. Então, muitos anaeróbicos facultativos têm esse tipo de comportamento. Crescem melhor na presença de oxigênio, que aproveitam melhor o nutriente, podem reproduzir mais rápido, crescem pior na ausência de oxigênio, porque tem que fazer um metabolismo com rendimento energético menor. Ok? Ok, obrigado. Bom, continuando então, se a gente já classificou os organismos de acordo com o ambiente em que eles vivem, agora a gente vai classificar os organismos de acordo com a fonte de energia e qual é o tipo de precursor biosintético. Isso quer dizer a fonte de carbono, melhor dizendo, o tipo de nutrição. Então vamos lá, gente. Do ponto de vista de fonte de energia, quais são os 2 grandes grupos de organismos que a gente tem, de acordo com a fonte de energia que ele usa? Seria autótrofos e heterótrofos? Não, isso é fonte de carbono. Isso é classificação de nutrição. Talvez classificação de fonte de energia vocês não tenham ainda visto. Pensa um pouquinho. Fonte de energia. De onde vem a energia? Fotossintetizantes e não fotossintetizantes? Quase isso. Mas eu vou melhorar um pouquinho. Talvez seja novidade para vocês. Quando a gente pensa em fonte de energia, eu quero saber de onde vem a energia fundamental para a sobrevivência de um organismo. E nesse caso, a gente tem 2 grandes grupos, os fototróficos e os quimiotróficos. Fototrófico é aquele ser vivo que capta e usa energia da luz solar. Então, todo ser vivo que usa a energia principal dele a partir da luz solar é um fototrófico. Quimiotrófico é aquele ser vivo que vai obter energia através da oxidação de um combustível químico. E nesse caso, a gente tem vários tipos de combustíveis químicos. Por exemplo, algumas bactérias conseguem obter energia através de oxidação de moléculas inorgânicas, como, por exemplo, várias bactérias quimiosintetizantes. Então, tem bactéria que oxida HS a enxofre elementar, tem bactéria que oxida enxofre elementar a sulfato, tem bactéria lá do ciclo do nitrogênio que oxida nitrito a nitrato, e tem bactéria que oxida ferro 2+ a ferro 3+.
Todas essas bactérias são quimiotróficas, porque a energia delas vem da oxidação de um combustível químico, que é uma molécula inorgânica. Mas a grande maioria dos seres vivos que vocês têm mais próximo do seu cotidiano vai utilizar como combustível químico moléculas orgânicas como a glicose. E eles também são quimiotróficos. Estão entendendo que aqui a definição não é se é autotrófico ou heterotrófico? Porque eu estou mostrando para vocês que um organismo quimiosintetizante que é autotrófico é quimiotrófico também. E um organismo respirador que faz respiração celular oxidando molécula de glicose que veio do alimento também é quimiotrófico, mesmo sendo heterotrófico. Perceberam a diferença? Sim. Sim? Sim. Beleza. E agora vem a classificação que vocês estão acostumados, que é de onde vêm os precursores biosintéticos de um organismo. Qual que é a fonte de carbono desse organismo? E aí vem o que o Nathan falou. Do ponto de vista de fonte de carbono, a gente tem os seres vivos autotróficos, né? E esses seres vivos autotróficos têm suas biomoléculas sintetizadas primariamente a partir de moléculas de CO2. E aí você tem autotróficos fototróficos, que, além de sintetizarem biomoléculas a partir do CO2, usam a energia da luz, e autotróficos quimiotróficos, que usam energia que veio da oxidação de um combustível inorgânico, por exemplo, mas vão sintetizar suas biomoléculas a partir do CO2, são as bactérias quimiosintetizantes. Por outro lado, a gente tem os heterotróficos, que têm os seus compostos orgânicos previamente formados por um outro ser vivo. E aí a gente tem dentro desses heterotróficos, a grande maioria deles é quimiotrófica também, tá? Associando essas duas classificações, a gente percebe, então, que a gente consegue pegar os seres vivos, dividir de acordo com a fonte de energia em fototróficos que usam a luz, quimiotróficos que oxidam algum tipo de combustível para obter energia. Dentro dos quimiotróficos, a gente divide em fontes de carbono. Quando é o CO2, são os quimioautotróficos. A gente tem, por exemplo, bactérias que oxidam hidrogênio, enxofre, ferro, nitrogênio e monóxido de carbono, por exemplo. Então, ela produz a sua energia, né? Porque ela é quimiotrófica, ela produz a sua energia a partir da oxidação de algum composto inorgânico, mas ela usa o CO2 como fonte de carbono, então ela é autotrófica também. Quando a fonte de carbono é um composto orgânico, aí a gente já tem um heterotrófico. São os quimioheterotróficos e se dividem em grupos que usam o oxigênio como aceptor final e, portanto, são aeróbicos, grande maioria dos animais, alguns fungos, protistas e bactérias, e temos aqueles que não usam o oxigênio como aceptor final de elétrons. Podem utilizar no lugar do oxigênio compostos orgânicos, e aí a gente tem bactérias fermentadoras, como as bactérias láticas, né, que os meus alunos estudam bastante nas pesquisas de trabalho de conclusão de curso deles, e nós temos aquelas outras que vão utilizar compostos inorgânicos para atuarem como aceptor final de elétrons nos seus processos de obtenção de energia. E aí a gente tem uma série de micro-organismos que usam outras moléculas inorgânicas para substituir o oxigênio como aceptor final de elétrons. Lá do outro lado, nas fototróficas, a gente tem os organismos que obtêm energia a partir de luz. Como fonte de carbono, tem os que usam CO2, são os fotoautotróficos, né? Nesse caso, tem aqueles que usam água para reduzir o CO2, é o caso da fotossíntese oxigênica, feita por plantas, algas e cianobactérias, e tem organismos que não usam a água para reduzir o gás carbônico. São o caso das bactérias fotossintéticas não oxigênicas, é o caso das bactérias verdes e púrpuras. Fazem um outro tipo de fotossíntese que não produz oxigênio, como é o caso da fotossíntese feita pelas plantas. Dentro desses organismos que usam a luz como fonte de carbono, que usam a luz como fonte de energia, a gente tem o organismo, pasmem, que utiliza como fonte de carbono compostos orgânicos, são os fotoheterotróficos. Nessa classificação, cabem, então, bactérias sulfurosas verdes, bactérias não sulfurosas
púrpuras. Esse tipo de organismo, como tem metabolismos muito peculiares, a gente não vai trabalhar muito aqui na bioquímica, assim como também as bactérias fotossintéticas não oxigênicas. Aqui a gente vai dar muita atenção para os demais metabolismos, a fotossíntese oxigênica e os metabolismos que ocorrem para obtenção de energia nos heterotróficos, baseados em fermentação e respiração celular, bem como vias biosintéticas das outras macromoléculas que não são necessariamente energéticas. Ok? Deu para pegar? Deu sim. Bom, então, como vocês estão cansados de saber, a célula procariótica é extremamente simples, né? Material genético disperso pelo citoplasma, nucleóide bem disperso. O citoplasma é simples, única organela que vai apresentar são os ribossomos, né? As bactérias podem ter estruturas acessórias na sua célula, como cílios, flagelos, pile, e apresentam uma parede celular extremamente importante que divide essas bactérias em bactérias gram-positivas e gram-negativas de acordo com o tipo de parede. As arqueobactérias também são organismos procarióticos, mas que têm diferenças metabólicas e genéticas importantes e também paredes celulares diferentes. Nesse caso, eu vou deixar para a microbiologia explorar melhor com vocês as características desses organismos procarióticos que têm célula procariótica simples e pequena. A célula eucariótica, ela é extremamente mais complexa. A característica principal é a presença desse núcleo, né, que é a região do nucleóide delimitada por uma membrana, que a gente dá o nome de carioteca ou membrana nuclear, apresenta um citoplasma muito mais complexo, com várias organelas membranosas, e apresenta uma estrutura nesse citoplasma ausente nas células procarióticas. O que tem no citoplasma das eucarióticas que é ausente nas procarióticas, além das organelas membranosas que eu já citei? Mitocôndria, cloroplasto. Organelas membranosas. Carioteca. Organelas Carioteca. membranosas. Não é uma estrutura membranosa, é um conjunto de estruturas que está no citoplasma só das eucarióticas, que começa com a letra C. Citoesqueleto. Exatamente. Vocês não podem esquecer que o citoesqueleto, que é aquela rede de fibras proteicas, ele só existe nas células eucarióticas, ele é ausente nas procarióticas, ele tem importantes funções relacionadas a transporte, sustentação, forma da célula e, claro, ele é fundamental para os processos de divisão celular, como mitose e meiose, tá? Como que vocês acham que se deu o estudo das organelas? Como que vocês acham que era a técnica básica utilizada no início para a gente detectar a função de cada uma dessas várias organelas que vocês estão vendo aqui na figura e que compõem a célula eucariótica? Antes de ter microscópio eletrônico. Nossa, essa é difícil. Difícil. Eles, sei lá, matariam alguma organela, isolariam, Mas sei eles lá, jogariam com sabiam que elas composto. existiam direito? Como é que vocês acham que foi definida a função dessas organelas inicialmente? Olha para elas, gente, vê o que vocês acham que é diferente nelas e que dá para a gente dar uma separadinha uma da outra. Presença de membrana, A grande aí você maioria conseguiria tem. separar bastante. Então, mas além da presença de membrana, olha para a figura, é visual. Os locais que elas estão? Concordo, mas lembre que não tem ainda um microscópio eletrônico nessa época para você ver esses locais diferentes. A gente viu isso depois. Não?
contar para vocês. Os primeiros estudos das células eucarióticas foram feitos por uma técnica que a gente chama de centrifugação diferencial. Então, você pegava lá o seu tecido homogeneizado, que estava cheio de célula, e você ia fazendo centrifugações desse complexo por várias velocidades e por tempos diferentes. E aí você ia obtendo no seu sedimento porções diferentes da célula. Exemplo. Quando você fazia uma centrifugação a baixa velocidade, 1000 G, por exemplo, por 10 minutos, você sedimentava aquilo que era extremamente denso, como, por exemplo, células que não foram homogeneizadas, núcleos que são grandes, citoesqueleto e membrana plasmática. E aí você sabia quais eram as funções disso daqui, porque o restante estava no sobrenadante. Pegando o sobrenadante e começando a centrifugar com uma velocidade mais alta, você sedimentava agora o que é um pouquinho menos denso do que a fração anterior. E aí ia mitocôndria, lisossomo e peroxissomo. Pegando o sobrenadante, centrifugando por uma velocidade muito mais alta e por mais tempo, você ia conseguindo outras porções da célula. E foi através desse tipo de técnica, gente, que a gente começou a ver a localização das enzimas e a localização das vias metabólicas. Percebeu-se, por exemplo, que a glicólise acontecia no citoplasma porque as enzimas da glicose ficaram nesse primeiro aqui e não foram para o segundo. Quando eles viram que o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa não estavam acontecendo nessa porção, mas acabavam acontecendo nessa segunda porção, eles viram que aquilo estava compartimentalizado em alguma organela um pouquinho menos densa. Então, já se percebeu que era um metabolismo que tinha uma parte fora de uma organela, uma parte dentro de uma organela. Esse tipo de estudo, associado, poucos anos depois, à microscopia eletrônica, foi construindo o quebra-cabeça que hoje está cada vez mais claro na cabeça da gente, de como a célula funciona, como ela é compartimentalizada, como essas vias metabólicas, elas acontecem. Ok? E só para reforçar, já que vocês não comentaram, o citoesqueleto é uma rede de filamentos proteicos presente apenas no citoplasma das células eucarióticas. Ele tem como funções mais importantes garantir a forma da célula, permitir o transporte e o suporte desse citoplasma. O citoesqueleto, essa rede de proteínas, ele é dinâmico, ele se muda ao mesmo tempo. A organização dele é baseada na polimerização de subunidades proteicas. Cada tipo de fibra do citoesqueleto tem um tipo de proteína que é a base dela. Por exemplo, a tubulina é a base dos filamentos chamados microtúbulos, a actina é a base dos microfilamentos, por exemplo. E, além disso, essa rede de fibras proteicas faz associações não covalentes com organelas, todas essas organelas, e, portanto, vão permitir que a célula responda de forma extremamente dinâmica às alterações do ambiente. Os fundamentos celulares. Pode perguntar. E os centríolos? Os centríolos são conhecidos como organelas também, não são membranosos, eles podem ser conhecidos como estruturas supramoleculares, que basicamente são formados por microtúbulos. Então, no caso da célula animal, no centríolo, a gente tem a maquinaria molecular para a produção de todos os microtúbulos da célula. Tanto é que as fibras do fuso na divisão celular animal são produzidas a partir dos centríolos. E a organização de um centríolo é basicamente tríades de microtúbulos organizadas. Na célula vegetal, a gente não tem centríolo, mas a gente continua tendo a região conhecida como centrosomo, que é onde tem toda a maquinaria responsável pela fabricação de microtúbulo. Então, a célula vegetal tem microtúbulo, tem centrosomo e tem fibra do fuso, né, acontecendo na mitose e meiose dela. Na célula animal, você tem no centrosomo uma estrutura supramolecular, que a gente dá o nome de centríolo e que é exclusivo da eucariótica animal. Obrigado. Fundamentos celulares. Tranquilo? Deu para pegar tudo? Pergunta ou dúvida? Tranquilo. É muita informação, mas está tranquilo. Então, tá bom. Bom, e agora a gente muda um pouquinho. Fundamentos químicos da vida. Bom,
Lavoisier, lá no século XVIII, ele começou a perceber que o mundo mineral é bem menos complexo do ponto de vista químico que o mundo dos seres vivos, né? Quando a gente olha a constituição química da Terra, né? Se a gente olha a Terra inteira ou olha só a crosta, a gente tem mais ou menos o que está aqui no slide como elementos químicos mais abundantes. Então, a gente vê uma grande quantidade, por exemplo, de ferro, de oxigênio, de silício, de magnésio, né? Alumínio e outros elementos aí, conforme está mostrado nessa figura. Entretanto, quando a gente vai olhar a constituição química dos seres vivos, a gente começa a perceber que os seres vivos são constituídos por moléculas basicamente formadas por hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Esses 4 elementos químicos que eu disse representam praticamente 99% de toda a massa da célula de um ser vivo, sobrando 1% aí para o fósforo e o enxofre, e esses elementos traços, né, que são todos colocados aqui, como alguns sais minerais e alguns elementos não metálicos também. E a pergunta que eu faço para vocês é: como que praticamente 6 elementos químicos, o famoso CHOMPs, conseguem dar uma complexidade química tão grande aos seres vivos, a ponto do Lavoisier falar que é mais complexa a composição de um ser vivo do que a composição química da Terra? De onde vem a complexidade química dos seres vivos se eles são formados por tão poucos elementos? A forma como esses elementos interagem entre si? Exatamente. A complexidade química da constituição dos seres vivos não vem de um grande número de elementos químicos presentes na sua constituição. Essa complexidade vem das diferentes formas com que esses elementos se associam para formar as biomoléculas, através de ligações covalentes que formam essas biomoléculas. E, além disso, a complexidade química vai em um nível superior, que é como as diferentes biomoléculas vão se associando em níveis hierarquicamente superiores para formar estruturas maiores e muito mais complexas. E isso não vai se dar por ligações covalentes entre as biomoléculas, mas por interações não covalentes, que vão ocorrer entre as várias biomoléculas que formam um ser vivo. E é por isso que a complexidade química de um ser vivo é muito maior do que a complexidade química do planeta Terra, como uma forma geral. Ok? Ok. E aí eu pergunto para vocês, vocês que são feras em química, o que é uma ligação covalente? Metal e ametal? Não, você tem uma ligação covalente entre oxigênio e hidrogênio na água, e é entre 2 não metais. É uma ligação que eles vão compartilhar elétrons visando ficar estável. Ótimo, então é isso que eu queria ouvir. A base teórica do que é uma ligação covalente é uma ligação baseada no compartilhamento de um par de elétrons entre 2 átomos, tá? Isso é ligação covalente. Esse tipo de ligação tem uma energia de ligação muito alta. E nos seres vivos, portanto, as reações químicas estão acontecendo para ou quebrar ou formar novas ligações covalentes entre os átomos. E quando essas ligações são quebradas ou formadas, lembrem do que eu disse para vocês, envolve transformação de energia, se a gente está falando de um ser vivo, envolve fluxo de elétrons, tá? Bom, não podemos esquecer que essas ligações covalentes são as ligações mais fortes presentes nas biomoléculas que a gente tem formando seres vivos. Aqui no slide, então, a gente mostra que a ligação covalente é baseada no compartilhamento de elétrons e ela é representada muitas vezes com esse risquinho. Cada ligação covalente, portanto, é representada pelo compartilhamento de um par de elétrons, tá? Porém, quando a gente está pensando na interação dessas biomoléculas em níveis hierarquicamente superiores, dando mais complexidade
para essa constituição química dos seres vivos, aí a gente não está falando mais de ligações covalentes unindo biomoléculas. A gente está falando de interações moleculares não covalentes, que diferente da ligação covalente, que é estável e forte, essas interações moleculares não covalentes são reversíveis e fracas, porque envolvem pouca energia de ligação. Entretanto, esse tipo de interação tem papel biológico fundamental. Eu queria que vocês tentassem lembrar da memória alguns papéis biológicos que envolvem formação ou destruição de interações moleculares não covalentes que ocorrem nos seres vivos, que estão acontecendo agora nas células de vocês. Não vem nada na cabeça? Processos biológicos que estão acontecendo agora e que envolvem ou formação ou destruição de interações moleculares não covalentes entre biomoléculas. Catabolismo, anabolismo seria uma? Envolve mais quebra de ligação covalente. Você está quebrando ligações em moléculas para formar outras, ou quebrando ligações para obter energia, ou formando ligações para formar moléculas. Eu vou explicar quem são essas interações e eu volto nessa pergunta depois. Primeiro tipo de interação molecular não covalente que a gente tem entre essas biomoléculas são as interações eletrostáticas, que dependem da carga elétrica do átomo, né? Então, quando a gente tem uma interação eletrostática, a gente tem dois átomos com cargas contrárias que se atraem entre si. Às vezes, esses átomos têm essas cargas por causa de alguma carga induzida, às vezes ele numa ligação covalente, ele fica menos tempo com um elétron e adquire uma carga parcial positiva, por outro lado, às vezes ele fica mais tempo com o elétron e ganha uma carga parcial negativa, e aí quando você tem esse tipo de atração entre átomos que têm cargas definitivas ou parciais, a gente tem interações eletrostáticas, tá? Ligações de hidrogênio também são interações moleculares não covalentes, tá? O que é uma ligação de hidrogênio? É quando você tem um átomo de hidrogênio sendo compartilhado entre dois átomos eletronegativos. Geralmente, um átomo de hidrogênio que está sendo compartilhado entre oxigênio e nitrogênio, que estão em duas moléculas diferentes. Um dos átomos eletronegativos, isto é, de oxigênio e nitrogênio, é o que a gente chama de doador. Nele, o hidrogênio está fortemente ligado ao oxigênio ou nitrogênio por uma ligação covalente. Na outra molécula, a gente tem o oxigênio ou nitrogênio receptor, no qual o hidrogênio não está fortemente ligado. E no frigir dos ovos, a ligação de hidrogênio é uma atração eletrostática. Por quê? Vejam. Aqui a gente tem duas moléculas de água, ok? Nessa molécula de água, vejam, este hidrogênio está ligado por uma ligação covalente. Então, esse oxigênio aqui é o doador. Nessa outra molécula de água, a gente tem um outro oxigênio, para o qual este hidrogênio não está ligado covalentemente. Então, esse aqui é o átomo receptor. Bom, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, aqui no parzinho de elétrons que eles estão compartilhando na ligação covalente, o elétron vai querer ficar mais perto do oxigênio ou o elétron do hidrogênio vai querer ficar mais perto do hidrogênio? De quem que vocês acham que esse elétron aqui vai querer ficar mais tempo? No oxigênio, que é muito eletronegativo, ou no hidrogênio, que é pouco eletronegativo? Não sabem? Não?
caso, esse elétron ele vai ser negativo, né? Então, o elétron é negativo. Vocês lembram o que é eletronegatividade? É a capacidade de um átomo de atrair elétrons. Então, vamos lá. Se o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, todos os elétrons da ligação covalente entre ele e o hidrogênio, eles vão orbitar mais ao redor do oxigênio e menos ao redor do hidrogênio. Então, é como se o oxigênio adquirisse carga parcial negativa, porque ele fica com os elétrons mais tempo com ele, e o coitado do hidrogênio ficasse órfão de elétrons. Mas ele tem um próton no núcleo dele, então ele fica com uma carga parcial o quê? Positiva. E aí vocês pensem, hidrogênio com carga parcial positiva. Do ladinho aqui está passando um oxigênio de água que está cheio de elétron não ligante, cheio de carga negativa. O que acaba acontecendo? Essas cargas negativas do oxigênio vão atrair a carga parcial positiva do hidrogênio. E essa atração, que é eletrostática, porque é entre cargas, vai aproximar essa molécula de água e essa. E, na verdade, elas vão ficar compartilhando esse hidrogênio que está aqui no meio. A diferença é que esse hidrogênio que está sendo compartilhado entre as duas moléculas de água, ele está covalentemente ligado a esse oxigênio e está se atraindo eletrostaticamente pelo outro oxigênio da outra molécula. E esse tipo de interação está mantendo as duas moléculas de água muito unidas. Esse tipo de interação é conhecida como ligação de hidrogênio. Olha como que agora a definição vai fazer sentido. O que está mantendo essas duas moléculas de água unidas é um compartilhamento de hidrogênios entre dois átomos eletronegativos, que na grande maioria das vezes ou é oxigênio ou nitrogênio. Entre esses dois átomos eletronegativamente negativos, a gente tem um que é o doador, no qual o hidrogênio compartilhado está ligado covalentemente, e um outro que é o receptor, onde o hidrogênio compartilhado não está ligado covalentemente. E essas duas moléculas se mantêm unidas por uma atração eletrostática que se dá entre hidrogênio e átomo eletronegativamente negativo e pela ligação covalente entre o hidrogênio e um outro átomo eletronegativamente negativo. Vejam que a ligação de hidrogênio se estabelece entre moléculas, entre dois oxigênios, entre dois nitrogênios ou entre oxigênio e nitrogênio. Desde que o hidrogênio seja compartilhado entre dois átomos eletronegativos, muito eletronegativos, a gente tem o que a gente chama de ligação de hidrogênio, que são responsáveis por muitas das propriedades da água, que são fundamentais para a vida, como, por exemplo, fazer da água um solvente universal. Deu para pegar? Deu sim. Então, aqueles exemplos que você pediu no começo, um deles seria naquela questão da replicação do DNA e na síntese proteica, porque tem o rompimento ali da dupla fita do DNA, e outro seria também no impulso nervoso pela bainha de mielina, porque também vai ter essa inversão eletrostática de positivo e negativo por meio da bainha de mielina, né? Tranquilo. O primeiro exemplo seu foi batata. Na replicação do DNA é um processo biológico que a gente tem, de fato, alterações devido a rompimentos e formações de ligação de hidrogênio. O tempo vai terminar, vamos dar uma pausa, a gente volta a discutir no próximo vídeo, beleza? Tranquilo.